Olá, Rocco Repórter. Na aula de hoje nós vamos falar sobre entrevista. O que é entrevista? Como fazer uma boa entrevista? E todas as informações que aparecerão aqui foram retiradas do livro da Stella Guedes Caputo sobre entrevistas, então eu vou deixar a referência dele no final do vídeo. E a autora desse livro começa a sua reflexão discutindo exatamente o que é uma entrevista, né? Porque parece muito simples se eu perguntar para qualquer um o que é uma entrevista, provavelmente todo mundo vai ter uma resposta. E talvez essas respostas sejam todas diferentes uma da outra, porque não existe, na verdade, um consenso. Ela mesma traz a opinião de diversos autores, todos eles acrescentam algo, mas nenhum tem a definição oficial, nem ela. Então, ela traz algumas pessoas que vão promovendo algumas ideias diferentes. A primeira ideia que ela quer quebrar é que a entrevista não é só um questionário com perguntas pré-elaboradas que você vai fazendo para as pessoas. Então, um dos tópicos que ela aborda é que a entrevista precisa ser uma técnica de interação social. Então, você não pode pensar na entrevista como algo isolado, né? Ela é sempre dependendo de outra pessoa e a dinâmica disso é muito importante. Então, você também vai buscar informações de forma interpretativa. As pessoas não vão falar objetivamente sobre dados, você precisa interpretar o discurso delas. E ela traz uma pluralização de vozes. O que isso significa? Sempre que você vai entrevistar alguém sobre algum assunto, é interessante que você ouça mais de uma pessoa sobre aquele assunto. Represente diversas visões dentro da sua entrevista. Ela propicia a distribuição democrática da informação. Então, quando você representa diferentes grupos dentro de um jornal, trazendo as suas vozes para uma entrevista, você também cria uma aproximação com o leitor que se sente representado. Então, é importante que essa informação seja pluralizada para que assim ela seja democrática. E ela também aborda o interrelacionamento humano, né? Então, dependendo de como você conduz a entrevista, você pode ter resultados completamente diferentes. Isso são todas ideias que o Medina traz, né? Como eu falei, ela traz diferentes autores e cada um vai acrescentando. Então, a conclusão sobre essas opiniões dele, né, sobre essa visão dele, é que uma simples técnica para obter respostas pré-pautadas por um questionário não promoverá a comunicação entre as pessoas. E é uma parte fundamental. Então, quando vocês elaborarem a entrevista de vocês, é importante sim que vocês tenham um plano, um roteiro, que vocês tenham ali uma lista de perguntas, mas que vocês saibam adaptar esse roteiro para a interação que está acontecendo de fato, e não só segui-lo, porque às vezes ela pode seguir um caminho muito diferente, você pode descobrir coisas novas, coisas que você não tinha pensado, e você pode ir medindo a reação do entrevistado, né, se ele está confortável, desconfortável. Então, tudo isso é importante de ser levado em consideração. Outro fator a se levar em consideração é que entrevista tem alguns propósitos que podem ser diferentes e tem alguns autores que pensam, a entrevista é aquilo que acontece durante a conversa. Não, a entrevista é a informação que você tira dela. Então, vendo a opinião de outro autor que a Stella Caputo traz para o livro, esse autor fala, né, que a entrevista é um procedimento de apuração de informações. Então, você já tem ali uma informação importante sobre algum tópico que você está escrevendo e você vai ver a opinião, as visões das pessoas sobre esse tópico. Então, você já tem uma matéria pré-estabelecida e você vai apurar aquelas informações que você tem, validá-las ou refutá-las com a visão das pessoas que estão inteiradas daquele assunto. Então, essa é uma abordagem. Mas ela também é uma expansão da consulta. Então, você vai coletar essas informações para reconstituir os fatos. Você já tem uma ideia prévia, mas ela é muito vaga, ela é muito simples e você quer aprofundar. E para isso você vai fazer uma entrevista ou várias entrevistas, né? Sempre é interessante entrevistar sobre um assunto, se você está escrevendo uma notícia, e não a entrevista por si mesma, mas a entrevista complementando uma matéria, é sempre interessante que vocês tragam mais visões sobre aquele assunto. Então, é uma expansão da consulta. Você faz a pesquisa objetiva e também faz a pesquisa subjetiva perguntando para as pessoas
é um complemento importante. Então, qualquer procedimento de apuração junto a uma fonte capaz de diálogo, isso pode ser entendido também como entrevista. Uma conversa de duração variável com um personagem notável ou portador de conhecimentos ou informações de interesse para o público. Então, a entrevista pode ser muito curtinha, você passa, aconteceu alguma coisa na rua, você para uma pessoa e faz perguntas, ou ela pode ser aquela que você vai atrás daquela fonte específica e tem todo um ritual e é uma conversa mais do que uma pergunta simples. Então, a duração da entrevista, na verdade, depende da história que você está extraindo. E esse entrevistado pode ser alguém que é muito entendedor daquilo, que aquela pessoa era fundamental, que tinha que ser entrevista com aquela pessoa. Inclusive, quando você vai falar sobre aquela pessoa, e a entrevista não é só um complemento da matéria, mas é a matéria em si. Ou ela pode ser só um transeunte que tinha alguma informação mais vaga, mas ainda assim é uma informação de interesse para o público que não estava inteirado daquilo. Então, tudo isso também é importante. Então, a entrevista também pode ser entendida, na verdade, como a matéria que é publicada. Quando você fala, eu li uma entrevista, você não está mais pensando no diálogo, você não está mais pensando na coleta de informações, você está pensando no texto em si. Então, tudo isso é entrevista. Ou seja, entrevista é um termo muito ambíguo, porque ele pode significar várias coisas diferentes. Isso são as definições de Lage de 2003. Então, veja, né, essas informações são diferentes daquela Medina. Então, os autores, na verdade, vão complementando a definição do outro. Uma outra informação importante a se levar em consideração é que sempre no jornal o jornalista não é estrela, né? A matéria é estrela e numa entrevista o entrevistado é estrela. É a história que ele conta é o seu foco e ele é o protagonista, o herói ou o vilão daquela história. Às vezes você faz entrevista com a pessoa que está sendo julgada e condenada, então isso também é importante de se lembrar, né? Nem todo entrevistado é um entrevistado que vai ser o herói da sua história. Mas é sempre importante que você lembre que a entrevista, o enfoque é no entrevistado, é na pessoa. E como é que você interage com isso, né? Aqui as falas do próprio livro. Fala assim: ou o repórter mantém-se distante, deixando que o vocalizado se pronuncie, ou compartilha com ele um determinado momento e passa ao leitor essa experiência. Então, na verdade, uma boa entrevista, aquela entrevista bem conduzida, que não é só um questionário, né? Pergunta-resposta, pergunta-resposta, mas sim uma conversa, vai ter uma participação maior do repórter. Por isso que é muito importante estar atento a tudo que o entrevistado vai falando, porque, de acordo com o que ele fala, vai se adaptando como se fosse realmente uma conversa. É essencial, na verdade, que a entrevista não fique amarrada, não fique presa. Lógico que é muito mais difícil fazer isso do que simplesmente ter uma listinha de perguntas e ir perguntando uma a uma, mas é o que torna uma entrevista mais rica. Lembrando, né, essa entrevista vai ser aquela que é mais improvisada, ali aconteceu alguma coisa na hora e você vai perguntando para as pessoas, ou é aquela entrevista que a entrevista em si é a matéria, né? Não é um complemento de uma matéria. Então você precisa extrair o máximo possível de informações. Para isso é importante interagir mais. Ou pode ser aquela entrevista mais seca, né? Faz a pergunta, a pessoa responde, copia do jeitinho que ela colocou e passa para o próximo. Então são diferentes abordagens. Essas são as informações da opinião do Sodré. E para a autora do livro, que eu usei como referência, depois de trazer essas vozes para dentro do livro dela, né, essas diferentes explicações sobre o que é entrevista, ela se pergunta o que é entrevista para ela. E aí ela coloca assim: uma aproximação que o jornalista, o pesquisador ou outro profissional faz em uma dada realidade a partir de um determinado assunto e também a partir de seu próprio olhar, utilizando como instrumento perguntas dirigidas a um ou mais indivíduos. Então, ela sempre traz o fato de que não é só jornalista que faz entrevista, os pesquisadores fazem entrevista, né? Você vai construir uma tese
e é importante que tenha opiniões de especialistas. E existem outras profissões que também usam a entrevista como ferramenta. E ela fala, né, que essa é uma aproximação de alguma realidade a partir de algum assunto e a partir do próprio olhar. Então, o repórter sempre tem um olhar e ele vai construir uma narrativa pensando nessa visão e comprovando ou talvez desfazendo essa visão. Mas ela sempre tem como instrumento essas perguntas que vão ser dirigidas a um ou mais indivíduos. E aí ela para e reflete, mas é só isso? Tem mais alguma coisa? E aí ela fala que o que ela sente é que a entrevista, na verdade, é uma experiência de olhar o mundo e de ouvir o outro. Então, isso também é uma coisa que eu quero que vocês sempre tenham em mente quando pensarem na entrevista de vocês, né? Por que é que eu estou fazendo isso? O que é que isso acrescenta ao meu texto? Se eu só faço entrevista por fazer e coloco lá no papel, não mudou nada na vida do próprio repórter, então também não vai mudar nada na vida das pessoas que vão ler essa entrevista. É sempre interessante trazer algo que mude a pessoa que está lendo, a pessoa que está interagindo. Então, é na verdade uma experiência de olhar o mundo, de empatia, de ouvir o outro, de compartilhar histórias, de compartilhar experiências. É fundamental que isso esteja presente no texto. Então, como é que você atinge esse nível que ela vai ser significativa de fato para as pessoas que vão lê-la? Tem que levar algumas coisas em consideração, né? Que é o que chama de construção ativa. Então, é sempre se perguntar, por que eu estou escrevendo isso? Eu estou fazendo essa matéria só para ocupar espaço? Eu estou fazendo isso porque eu acredito que isso vai mudar alguma coisa? Eu estou fazendo isso porque eu acho que essa informação é muito relevante para o meu leitor? É sempre importante ter essa percepção e considerar esses fatos, né? Então, sobre o que eu julgo importante escrever? Eu vou entrevistar qualquer um sobre qualquer assunto ou vou usar meu tempo para realmente escrever algo que vá fazer alguma diferença para as pessoas? O que me incomoda na realidade que vejo? Então, eu vou escrever também uma entrevista com alguém que não desperte nenhuma reflexão, ou eu vou investigar algo que seja de fato relevante e trazer uma entrevista para complementar isso. Não que toda entrevista tenha que ser um complemento de uma matéria, como eu falei, às vezes a entrevista em si é a matéria, e aí não precisa ser nada de incômodo na realidade, mas pode ser uma entrevista mais no lado de curiosidade. Então, vou entrevistar alguém famoso, vou entrevistar alguém que seja destaque na sua área e vou trazer as experiências dessas pessoas, né, a vivência dessa pessoa, aí é outra história. Mas aqui é sempre construindo uma matéria, algumas dessas reflexões, né? Então, eu estou construindo uma matéria maior, a entrevista é um complemento dela. Aí você leva em consideração isso, né? O que me desassossega? Quando você vai escrever uma matéria, você também não escreve uma matéria sobre algo que está super tranquilo, porque as pessoas não têm interesse em ler isso e, às vezes, entre um tempo e um espaço limitado, elas vão dar prioridade para aquilo que é uma novidade, para aquilo que desperta o interesse delas. E para a entrevista é a mesma coisa, né? O entrevistado, que vai trazer algo que já é opinião de senso comum, o leitor não precisa ler a entrevista dele, se ele já compartilha de tudo aquilo. Então tem que ser algo que cause um desassossego no repórter e no leitor. Então ela complementa falando: somente dessa forma o jornalista conseguirá distinguir o modo como percebe a realidade entre olhá-la simplesmente e, portanto, apenas recebê-la e vê-la ativamente, portanto, buscá-la. Então, levando isso em consideração, é como você percebe a diferença de olhar a realidade e buscar a realidade, né? Fazer parte dela ou estar distante com aquela listinha pronta de perguntas e respostas e não participar disso. Nossa, professora, mas você não falou que o repórter tinha que ser neutro, tinha que ser isento, tinha que deixar a informação falar por si mesma? Sim, mas não dá para ser completamente neutro porque as pessoas não são máquinas. E aí eu peguei um trecho do livro que também é muito interessante porque traz essa outra reflexão que explica muito bem isso. Ele fala assim:
Não se pode pretender que todos os que cubram assuntos religiosos sejam indiferentes às manifestações da fé. Não faz sentido. Como seria o jornalismo se todos os que falassem de futebol não apreciassem a arte dos craques? Se todos os que cobrissem a área política defendessem a abstenção sistemática em todas as eleições? Se todos os que fotografassem moda considerassem todos os desfiles uma celebração de futilidade e se todos os que escrevessem sobre religião fossem ateus resolutos? Então ele traz várias situações, né, em que a pessoa ali se sentiria muito deslocada cobrindo um fato que ela não tem nenhuma interação, nenhum interesse, nenhuma visão mais pessoal sobre aquele assunto. Aí ele fala: o ideal ético para superar esses dilemas de consciência requer a derrubada da impostura da neutralidade e, em lugar dela, a busca de um equilíbrio, de uma pacificação entre as convicções e crenças pessoais do jornalista e o nível de objetividade requerido pelo público. Então percebam, ele fala que a neutralidade não deve ser a busca do repórter, mas sim o equilíbrio, porque ser completamente neutro vai criar um dilema ético que não acrescenta em nada na notícia, enquanto pacificar essas convicções e crenças pessoais, né, que é o que ele fala que é o equilíbrio, é muito mais apreciado para o resultado final. Aí ele fala: do encontro desse equilíbrio depende a condição de diálogo do jornalista e do veículo com o seu público. Então, o jornalista precisa saber como conversar tanto com o veículo, né, então o jornal em si, mas com o público. Em outras palavras, a legitimidade do jornalista como narrador dos fatos sociais depende também do encontro desse equilíbrio. Então, é muito importante que o jornalista encontre esse equilíbrio. Como é que eu vou falar de algo que eu já tenho uma visão pessoal, sem deixar que essa visão pessoal assuma o texto, porque lembrando, né, o jornalista não é o foco é o entrevistado, mas sem também me afastar completamente. Então, você vai escrever sobre algo que você já tem uma visão em equilíbrio, sem deixar que essa visão assuma, mas também sem se afastar ao ponto de que você não significa nada para você. Porque quando não significa nada para o próprio repórter, de alguma forma aquele desinteresse vai aparecer no texto escrito e vai tornar desinteressante para o público também. E algumas estratégias da entrevista, na verdade, vocês vão ter uma lista bem mais específica disso por escrito, mas eu vou só falar por cima assim algumas delas relacionadas com a efetividade que a sua entrevista pode ter. Então, primeira coisa a se considerar é que o gravador pode mudar o comportamento do entrevistado. Por quê? Porque tem algumas pessoas que se sentem constrangidas de ver um gravador ou uma câmera, então elas não vão falar livremente. E tem outras pessoas que confiam pouco na forma como um texto vai ser redigido se ela não estiver sendo gravada. Ela vai pensar: você vai distorcer as minhas palavras se você não estiver gravando agora, e vai interpretar de forma errônea, então não vou falar nada. Então tem gente que só vai falar se estiver sendo gravado, para ter certeza de que sua mensagem não vai ser alterada, e tem gente que não vai falar se estiver sendo gravado. E é sempre importante isso. Lembrem-se que é essencial que se pergunte antes se pode ou não gravar. E normalmente é melhor gravar, mas só se a pessoa permitir. Em relação a isso, tem uma observação que é a observação de anonimato. Por quê? Porque tem vezes que você não vai conseguir de jeito nenhum que essa pessoa aceite ser gravada, né? Imagina só se você está fazendo uma entrevista com alguém que cometeu um crime. Então a pessoa fez algo errado, ela sabe que é algo errado, algo que ela está sendo julgada, mas ela ainda assim quer dar a entrevista. Ela não vai fazer isso aparecendo diante da câmera, sorrindo e falando orgulhosa do que fez. Os jornais, né, de grandes emissoras fazem isso, eles colocam. Ou então as pessoas que presenciaram um crime são testemunhas, elas não querem aparecer, elas têm medo, mas ainda assim elas vão dar entrevista. Aí você distorce a voz, você não deixa que ela apareça, deixa tudo borrado. Isso quando você consegue que ela participe ali mais ativamente, né? Quando ela não só fala as informações e aí você tem que colocar lá a fonte anônima.
e nem consegue trazê-la de fato para o texto, porque não tem como citá-la. Então, isso é um caso também que precisa ser levado em consideração, e nesses casos, cada jornal tem a sua política, né? Cada veículo de informação tem as suas regras de conduta específicas. Então, eles vão decidir como é que eles vão lidar com essa fonte que vai ser anônima. E outro fato importante é a questão de confiança e credibilidade. Então, é uma questão de respeito com o seu entrevistado quando você realmente está ali dentro da conversa. Um entrevistado que vai passar mais tempo naquela entrevista, né, construindo uma conversa de fato e não só sendo interrogado como se fosse uma lista de perguntas, ele vai perceber se o repórter não está atento. Qualquer olhadinha no relógio que o repórter der, desvia o olhar, se mostra impaciente, isso vai mudar como é que o entrevistado vai reagir. Ele pode cortar as respostas, ele pode mudar as respostas, ele pode se mostrar de uma vontade de não querer mais se abrir. Então, também é fundamental que, no momento da entrevista, o repórter esteja completamente ali e tenha para o entrevistado uma relação de completo foco. Você é minha realidade agora, não me importo mais com o mundo. Você pode até estar com pressa, mas eu não estou. Eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para prestar atenção no que você está falando. E é por isso que eu disse que é sempre uma conversa e não uma lista de perguntas e respostas. Por quê? Dependendo do que o seu entrevistado fala, você vai mudar tudo o que você estava planejando e investigar uma outra linha, né? Algo que você não tinha pensado, de repente conseguindo extrair ali informações que são muito mais interessantes do que aquilo que você já tinha pré-programado. Mas para isso é necessário que você deixe a pessoa confortável para falar e que você esteja atento ao que ela está falando de fato. Então é uma questão de respeito. É isso que gera a credibilidade e a confiança. É respeitar aquela pessoa com quem você está conversando. Afinal de contas, como nós já estabelecemos antes, isso tudo é uma experiência, isso tudo é uma vivência, isso tudo enriquece. E não dá para você conseguir nada disso se você se mantém afastado e seguindo uma lista pré-elaborada. Então, uma entrevista é sempre dinâmica nesse sentido. E outras questões, algumas delas aqui eu também já mencionei, né? Mas comentar as respostas e refletindo junto com eles. Então, não é só porque você já conseguiu aquela resposta que você queria que você vai deixá-la passar batido. Na hora de montar o texto escrito, se for uma entrevista escrita, aí você pode fazer uma própria interpretação, né? E colocar ali de forma indireta o que a pessoa disse. Mas também na própria pergunta isso pode aparecer, né, alguma reflexão do repórter. Desde que a reflexão do repórter fique marcada que é do repórter e não do entrevistado, ela pode aparecer sim, porque a entrevista é um gênero um pouco mais livre do que o texto técnico normal do jornalismo, né? A notícia em si precisa ser só factual. A entrevista pode ali apresentar as reflexões, desde que ela esteja marcada o que é reflexão do jornalista e o que é a reflexão do entrevistado. E como eu tinha falado antes, né, pluralizar visões sobre o assunto. Então, quanto mais pessoas você conseguir entrevistar sobre aquele assunto, mais enriquecedor é. Especialmente se o texto da entrevista em si não é a matéria, ele é só um complemento de uma matéria. Aí, quanto mais visões aparecerem, melhor. Especialmente se essas visões pensarem de formas diferentes. Porque entrevistar todo mundo que pensa da mesma forma e você escolhe um só para colocar no texto. Agora, trazer diferentes visões, sim, que é muito mais interessante. E como eu disse, né, eu tirei todas essas informações do livro sobre entrevistas, teoria, prática e experiências, da editora Vozes, da Estela Guedes Caputo, algumas listas sobre o que compõe a entrevista, né? São 15 tópicos que devem ser levados em considerações. Eu vou passar para vocês, aí eu não abordei aqui no vídeo eu quis trazer mais a reflexão do que o passo a passo, mas aquela lista complementa essa discussão aqui e levem essas ideias em consideração ao fazer a entrevista de vocês. Porque, de fato, a entrevista não é só uma lista de perguntas e respostas, né? Ela tem uma mentalidade própria que precisa ser respeitada. E é isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que isso mude alguma coisa na forma de escrever de vocês. E nos vemos na próxima reunião encerrada. Tchau, tchau.